Olá pessoal, começando aqui mais um CLK na nossa série Fazedores do Noroeste Paulista. E hoje o nosso convidado é o Henry Atic, um grande amigo meu, e é assim que as pessoas vêm, se são amigos, conhecidos ou indicação de pessoas. O Dr. Henry, ele é advogado, professor universitário e ele também é o atual presidente da OAB aqui de São José do Rio Preto. Nós vamos bater um papo, eu e o meu companheiro Felipe, que está aqui comigo, e nós somos os exploradores, e nós vamos aqui explorar um pouquinho da vida do Henry Atic. Henry, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui. Nós temos 3 perguntas muito importantes, você não pode errar e nem mentir, tá? Combinado. Começou, Qual é hein? seu nome, a sua idade e o que você faz? Vamos lá, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Bom, o nome é Henry Atic, curtinho assim mesmo, 11 letras, curto e complicado, né? Henry Atic. Você não fez numerologia do teu nome, não? Não fiz. Eu tenho 45 anos. Qual foi a outra pergunta, cara? Já tô... Pô, o que você faz, né? Eu sou... um leque de coisas que você faz, né? Conta um pouquinho. Como você bem colocou, hoje eu sou advogado, né? Essa é a minha profissão, essa é a minha atividade principal. Sou professor universitário também e hoje estou lá como presidente da OAB aqui de Rio Preto. Pô, muito legal. Henry, cara, como é que é o começo da tua vida? Você nasceu em Rio Preto, você é rio-pretense? Como é que foi o que o Henry ali nasceu? Como que você enxergou quando você nasceu o mundo? O que você queria ser? Bom, cara, sou nascido, criado e nunca saído de Rio Preto. Você é a gema de Rio Preto. Cara, não, eu sou. Eu nunca fiquei mais do que 30 dias longe de Rio Preto. Nunca, na minha vida inteira. Nasci aqui, estudei aqui, fiz faculdade aqui, enfim. Então, tô sempre por aqui. Então, me sinto... Tem um cordão umbilical aqui. Totalmente riopretense. E acho essa cidade a cidade mais linda que tem no mundo. E você viu a cidade prosperando, né? Sem dúvida, crescendo muito, né? Pô, Henry, você tem uma história muito bonita, sua família aqui muito bonita, né? Vocês têm aí faculdades, você também professor. Como é que nasceu essa tua vontade, assim? Porque... Claro, você viu seus pais e motivou, você nasceu com isso, como é que foi um pouquinho? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Não, legal. Eu sempre acho bacana, né, falar sobre isso, porque os meus pais, eles nunca foram aqueles pais que direcionavam os filhos para o que eles queriam que o filho fizesse, né? Tanto é verdade que eu tenho um irmão mais velho, tenho uma irmã mais nova, e o meu irmão mais velho é veterinário e a minha irmã mais nova é arquiteta. Então, quer dizer, a gente não foi direcionado a fazer faculdade de Direito, né? Mas meus amigos, cara, desde quando eu era criança, falavam assim, não, esse aí vai ser advogado, não tem jeito. Porque eu não suportava, se eu visse alguma coisa que eu discordava... Claro, às vezes eu estava certo, às vezes eu estava errado. Sim. Mas se eu discordava, cara, não deixava passar. Não, eu vou conversar na escola. Não gostei disso aqui, vou lá falar com a diretora. Isso com 12, 13, 14 anos de idade. Então, pessoal, esse aí tem que ser advogado, não tem escapatória. Os conflitos que você tinha ali na sua escola... Você se intrometia no bom sentido de tentar resolver. Não, e o pessoal já, porque é muito como o advogado, né? Porque as pessoas procuram o advogado, né? Os meus coleguinhas de escola me procuravam, porque sabiam que se me falasse e eu comprasse a ideia, eu ia lá tentar resolver. Legal. Quer dizer, você já tinha ali uma questão... Pô, vamos procurar o Henry porque ele tem argumentos para ajudar a gente. A gente não tem ainda conversa para defender, ele vai lá na diretoria e vai tentar defender o nosso lado. Exatamente. Pô, que legal. E um certo senso aí de justiça, né? Só que, obviamente, como eu falei, às vezes eu estava certo, às vezes eu estava errado. Mas ali estava nascendo o Henry advogado, né? Ali estava nascendo as diferenças, saber o que é certo e o que é errado, a gente erra para aprender, para precisar aprender, né? Claro. O Henry, a vontade de ser acadêmico, de ser professor, da onde ela nasce? Cara, isso aí, como você falou, tá na veia da minha família, né? A minha família é a fundadora da antiga FADIR, né? Faculdade de Direito Rio-Pretense, que hoje é a Unirp, né? A Unirp foi fundada pelos meus avós, pelos pais do meu pai, meu avô Alim Atic, minha avó Ivete Gabriel Atic, que tem uma rua aqui pertinho, né? Com o nome dela, da minha avó. E tem uma escola municipal aqui em Rio Preto com o nome do meu avô, tem uma escola municipal com o nome da minha avó, porque eles eram mesmo educadores. Né? Tá. Então isso vem desde os meus avós. Eu tenho uma tia hoje, a minha tia é a dona da Unilago, para você ter ideia, a também família, é filha deles. Então assim, a nossa família sempre foi muito ligada à área da educação. E curiosamente a família da minha mãe também.
É muito interessante que, assim, às vezes, quando você caminha para a área acadêmica, você fazer um mestrado, você fazer um doutorado é uma conquista muito bacana, Claro, né? claro. Mas na minha família, cara, todo mundo fez mestrado, doutorado. E eu sou um dos mais novos, então eu fui um. Então, o Henry fez doutorado. Ah, tá bom, mais um. Mais um aqui mais para nossa família aqui, para nosso Exatamente, diploma. exatamente. Pô, que legal. Então foi uma coisa meio natural para você. Foi, para mim foi mas não foi totalmente imposta. Os seus pais te criaram para o mundo. Pro mundo, exatamente. Tipo, o Henrizinho faz o que você quiser. Exatamente. Mas já tinha em você essa vontade de... Exatamente. Nunca ninguém falou, não, você tem que dar aula, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado. Não, nunca isso nunca aconteceu. E dar aula é uma paixão, né? Assim, é um palco que quando você entra é uma coisa que não tem como você explicar, né? Não, é espetacular. Tem uma curiosidade que eu sempre gosto de dizer, porque assim, a gente tem as nossas questões do dia a dia, né? Tem dia que a gente tá mais animado, tem dia que a gente tá mais desanimado, tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente tá triste, né? E às vezes eu já fui dar aula muito desanimado com outras coisas, né? Obviamente. Falei, putz, hoje vai ser difícil dar aula. Cara, impressionante. Entra na sala de aula. Parece mágico. Desaparece tudo. Hora que acaba a aula, volta a ficar triste. Sim, mas e aí, aquele é um momento. Naquele momento, cara, desaparece. É um momento mágico. É a única. Eu falo isso. De tudo que eu faço, eu gosto de jogar tênis, eu advogo, tô lá na UAB, mas de tudo que eu faço, é a única coisa que me desliga 100% do mundo. Eu acho que eu sinto isso aqui. Legal. No podcast. Eu acho que a gente tem que se achar em alguma coisa, né? Desculpa, até não me apresentei, deixei o Felipe tocando desde o começo. Por quê, gente? Vou explicar pra vocês. Filipão aqui, meu xará, está desmamando de mim, graças a Deus. Estou ficando aqui, ó, com problemas mamários. Brincadeira. E Filipão vai tocar isso aqui daqui pra frente, né? Que o Filipão é um grande empresário da confecção. Não, mas não é só faz isso. Todo tipo de roupa, é que aqui, masculino e feminino. Vamos colocar assim, eu vou até um ponto, né? Eu e você vamos até outro ponto que eu não conheço. Você sabe, então, Filipão, que tem uma frase que eu vou falar aqui pra vocês. Sozinho você chega mais rápido, mas junto você vai mais longe. Nossa, é boa, hein? Entendeu? Não, mas tá bom. Depois a gente vai aprofundar ela. Mas enfim... E aqui, dentro do canal, que vocês já conhecem aí, né? Peço até para se inscrever, ativar as notificações, deixe seu like. Na descrição desse vídeo também vai ter tudo que a gente conversou aqui. O contato do Dr. Henry, você que precisa aí de direito, qual que é o sua principal, assim, assunto dentro do direito que o senhor trata? O nosso escritório, ele é centralmente voltado para o que a gente chama de direito corporativo. Então, civil, empresarial, tributário e trabalhista. Entendi. Até acho que tem uma grande fã chegando aí. Natália, tá aí, João? Já foi. Traz a Natália aqui só pra falar um oi ao vivo. Advogada, braba, violência doméstica, precisar, não vai precisar se Deus quiser. Então você apanha dela, então. Eu não bato mais, essa é a verdade. Mentira. Apanho às vezes. Mas enfim, e o Felipe vai continuar esse trabalho, porque eu tô abrindo dentro do canal várias abas ali, e teremos novidade, não vamos soltar aqui agora, que é novidade. Isso aí é segredo aí, né? A gente vai formular, planejar antes da gente agir, e o Felipe vai fazer aqui o Fazedores do Noroeste, né, Felipe? É isso aí, então por João, isso que ele já começou. João, você cria lá já tá no criado, YouTube, rapaz. Fazedores do Noroeste. A gente traz aqui realmente fazedores. O Henry é um fazedor. Que é fazedor, né? As pessoas que fazem acontecer, né? E trazem resultado aqui. Materializa o sonho. Você tem um sonho na sua cabeça, exatamente, mas você vai lá e materializa. Tá aqui o Henry, nós estamos tirando um pouquinho dessa história dele. Já pegamos um pouquinho do molho. Ó, chegando aqui onde foi, né? Felipe, você viu? O Felipe leva bem demais, né? Eu não preciso nem falar mais nada, rapaz. Eu tô tão feliz. Não, mas é legal você trazer as dúvidas aqui. Minhas dúvidas são um pouco ignorantes. Tem uma diferença entre o ignorante, o burro e o tolo, né? Eu não vou nem explicar pro pessoal aí sobre isso, mas eu acho que eu sou ignorante. É o que não sabe. Acaba o podcast inteiro pra explicar tudo isso. Isso, mas depois não vou nem explicar, não. Mas enfim, e o Felipe vai fazer essa parte aqui. A gente tem outros podcasts dentro dessa nossa plataforma, que virou uma plataforma aí de conhecimento. Então, você que quer saber um pouco mais, continua nesse canal, se inscreve, compartilha esse vídeo. Mas, eu quero frisar aqui, esse ambiente de faculdade é muito bom, né? A gente até falou aqui que o senhor se achou nisso, quando tá na aula, tá dando aula ali, né, pros alunos, você esquece tudo, né, e chega meio chateado com algum problema, esquece tudo e faz da melhor forma possível. Mas rapaz, eu vou falar a verdade pra você, era o meu sonho trabalhar numa faculdade. E eu trabalhei na faculdade da sua tia. Olha que legal. Por isso que eu gosto da área de comunicação. Trabalhei, comecei o curso de comunicação ali. Não dei andamento porque eu falei, também quero ser empresário. Quero ter o meu negócio. E hoje estamos tocando aqui. Mas isso aqui me remeteu,
né? O podcast me remeteu, esse ambiente me remeteu lá. Porque a Unirp aqui em Rio Preto, ela é referência no direito, né? Que já veio de uma faculdade que era de direito antes e depois abriu para outros cursos, né? Mas a Unilago, ela era da comunicação social, né? Que é o jornalismo, publicidade e relações públicas. A origem dela é essa. A origem dela é essa. E eu fiz parte ali daquele time, trabalhei na produtora com várias pessoas incríveis. E seu parente eu não sabia. Pois é. Que rapaz, você vê como é que é? Vocês a dominam Maria o Lúcia, mercado. a Tique e Gabriel, né? Sim. É irmã do meu pai. Irmão do seu pai. É a minha tia. Que massa, hein, rapaz? Que Vocês mundo dominaram o ensino em Rio Preto. Esses caras que ensinam todo mundo. É dinastia TIC nas universidades, né? É isso aí. E tem que continuar mais. Nenhum sobrinho pensa abrir outra faculdade, porque o Preto tá vindo com faculdade com força, Tem né? bastante, né? Tem bastante. Quantas faculdades tem hoje aqui, sabe? Então, acho que entre públicas e privadas, nós estamos com 8 faculdades em Rio Preto, se eu não me engano. Se eu não me engano. Só que isso também traz uma coisa ruim, por outro lado, né? Porque às vezes a gente tem um boom de faculdades e aí isso acaba pulverizando os alunos. As faculdades, quer queira, quer não, são empresas, né? Precisam ter receita, precisam ter lucro. Claro. E aí isso vai derrubando a qualidade do ensino. As mensalidades vão caindo, que é uma coisa boa, só que, por outro lado, você não consegue fazer frente a um curso, né, bem estruturado. Até tem uma curiosidade, falando do direito especificamente, o Brasil tem mais faculdades de direito do que o resto do mundo inteiro. Então, se você somar todas as faculdades de direito do mundo, não dá o tanto de faculdade de direito que tem aqui, o que é um completo absurdo. Né? Os Estados Unidos é muito maior do que o Brasil. Pra vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, nós temos mais faculdade de direito do que nos Estados Unidos da América. Você sabe, um absurdo. Você está entrando num ponto aqui que a gente pode puxar esse novelo aí, né? Eu acho que um país, né, com todo o respeito aos advogados que precisam ter e são necessários numa sociedade, mas num país em que só advogado ganha dinheiro, nós temos um problema social muito sério. Com certeza. E eu tô vendo hoje no Brasil, infelizmente, nós perdemos as nossas indústrias para chineses, para pessoas de fora, para gringos, e nós estamos perdendo nosso empresariado. E os advogados estão ganhando muito dinheiro, em alguns setores, principalmente em RJ. RJ é uma praia aí que tá... Isso me entristece. Me entristece porque, como sociedade, eu estou vendo que é uma sociedade que ela está perdendo os empresários brasileiros. Nós temos que lembrar que quando a gente falava, há pouco tempo atrás, vamos pegar aqui há uns 20 anos atrás, quando a gente falava de aviação, lembrava do Rolim. Quando a gente falava de indústria, a gente lembrava de Hermínio de Moraes. Sempre um canal tinha um nome. Hoje, os nomes são China, fundos árabes. Nós estamos perdendo isso e eu queria puxar isso de você. O que está acontecendo no nosso país, cara? Porque assim, tudo judicializou. O Brasil é um país assim, dos processos, os processos demoram a andar. O que você vê isso como advogado, hein? Tá, bom, você falou de 3 coisas diferentes aí na minha visão, né? Mas você sabe que uma coisa que a gente precisa compartilhar aqui, claro, tem grandes bancas de advogados que ganham milhões e milhões, mas muitos milhões mesmo, né? Mas a grande maioria da advocacia também, cara, tá bem empobrecida. A gente percebe aí andando, né? Em especial representando a OAB. Eu tô há 6 anos como diretor da OAB, fui 3 anos vice-presidente, agora tô no 3º ano como presidente, e você vê que nossos colegas estão sofrendo também, cara. Porque assim, o advogado, ele só tem também demanda se as empresas, se as coisas estão acontecendo. Concordo então, assim, não vem. E essa questão empresarial e esse atraso do nosso país, infelizmente, tem muito a ver com a questão política, né? Isso é indiscutível. A gente precisa ter uma oxigenação, a gente precisa ter boas pessoas. Eu nem sei se eu podia falar disso aqui, mas eu sei da tua vocação política e eu admiro porque... Obrigado. Eu sempre falo isso para meus alunos, cara. Falo assim, porque o pessoal fala assim, não gosto de política, não vou me meter em política. Eu falei, a cadeira tá lá. Alguém vai sentar. Essa frase é tua? Porque eu falo ela direto, essa frase é tua. Não, deve ser minha, não. Mas você sabe que isso daí é culpa da geração, talvez, dos meus pais, dos seus pais, que
o que falavam? Ó, Mas eu acho que isso é político cultural. Não, é um Não, legal, mas acho que político isso não é um legal. E as cadeiras estão lá, como você Exatamente. falou, Mas e isso elas aí são ocupadas. é cultural do nosso país, porque a política, quem tá lá dentro no sistema, eles fizeram dessa forma pra gente achar que é um negócio ruim, que é errado a política, né? E nós somos políticos, nós vendemos, nós compramos, nós fazemos política com Sem a nossa dúvida. família, entende? A gente faz política com o nosso filho. inteiro. Nosso filho a gente faz ele escolher entre a mãe e o pai, entende? E é mais ou menos isso. Então fizeram dessa forma na nossa geração. A Mas nossa quando geração não, você desde fala quando fizeram, tem. parece que tem um ser manipulando. Você assim, fala um né? teatro da Cesor... Não, vamos Eu pular acho essa que parte. assim, claro, tem forças aí, tem narrativas, não tenha dúvida, mas eu acho que tô vendo um sopro de mudança que demora, né? Uhum. Que demora. É cultural. Não, como ele mas, falou. mas tá vindo. Tá vindo. Mudança de Mas cultura é é lento. 30 anos. Antigamente né? a gente sabia o nome dos jogadores aí da seleção. Hoje a Hoje gente nem sabe, mas a gente hoje sabe o a gente nome sabe do, dos ministros do supremos. Supremo. Ministro Supremo sabe. Né? A gente sabe até o nome de quem a gente votou da última vez, E não como lembrava, deputado. né? Né? Exatamente, exatamente. Mas continue aí, desculpa, a gente te Não, de interrompeu. forma- Não, Esse é um isso aí bate-papo mesmo. é uma bate-papo. resenha. Se eu começar a falar muito, vocês me cortam. Viu? Não, é um Verdade, bate-papo, é um Eu bate-papo. também, aliás, que advogado. Não, você tem que falar. Você dá um microfone pro advogado, meu amigo. E Não, o você ponto tem que que você falar. disse aí, poxa, eu entendo que advogados também, né, estão aí não ganhando dinheiro, mas eu também te falo o seguinte, quando vem uma grande corporação chinesa, ela pega a bancada dela de advogados, ela deixa Claro. aqueles advogados que poderiam cuidar de menores empresas. Então eu Não, entendo sem perfeitamente o que você está me falando. Sem dúvida. E aí a gente estava falando, né? Eu vejo mesmo como nós temos dois problemas, né, na administração pública brasileira. Um é o que todo mundo fala, que é a corrupção. Né? A corrupção aqui é muito grande ainda, e isso aí é uma mazela que detona qualquer possibilidade de competição, né? A nossa competitividade vai pro ralo com isso. Mas é uma outra coisa que eu sempre falo também. Mesmo que a gente extirpasse 100% a corrupção, o que é só... Uma utopia, talvez? Utopia, totalmente utópico, mas dá para diminuir muito, né? Tem países muito menos corruptos. Acho que tem mecanismos que podem ajudar a diminuir. Exatamente. Mas mesmo que a gente extirpasse 100%, o administrador público brasileiro, em geral, é incompetente. Então, nós temos dois problemas, cara. Nós temos o problema da corrupção, que destrói a nossa competitividade, e o administrador que é ruim. Né? Nós estamos falando de gestão, Exatamente. 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 Então, é muito difícil dentro desse cenário você conseguir evoluir se você não começar a mudar, como vocês falaram, essa onda de cultural, porque senão não vai sair do lugar. E é o que a gente estava falando, né? A cadeira tá lá. Se alguém de bem não sentar, vai sentar alguém de mal. Eu acho que assim, a gente não tem ciclos, a gente tem pêndulos. Né? O pêndulo, uma hora está mais para a esquerda, outra hora ele está mais para a direita. Eu acho que lá na Argentina o pêndulo estava muito para a esquerda, a corda estourou, tivemos um Milei. E se nós olharmos a resposta que os americanos deram agora, no último dia 5, é uma resposta de que, olha, não deu mais esquerda, volta-se para a direita que voltou o Trump. Ó, Né? falando em direita e esquerda, vamos falar de um assunto que a gente tá aí, acho que o senhor domina também, o que está acontecendo na Argentina hoje. Isso me assusta. Eu sou de direita. Assumo isso, não tenho problema nenhum. Sou empresário de direito e tudo mais. Mas me assusta porque... Ô, Felipão, explica por que é direita. Ó, na verdade, assim, nomenclaturaram, essa é a palavra certa, quem são e quem não são. O que você escolheu, o que você não escolheu. Eu escolhi ser um cara família. Eu escolhi ser um cara, sabe, progressista, escolhi ser um empresário e entender como é que capitalista, como é que funciona isso. E eu gostaria que nosso país fosse assim. Então eu escolhi ser desse jeito e colocaram essa nomenclatura de direita, né? Agora a esquerda, no nosso país, tá? É colocado como é até errado, algumas coisas da esquerda seria bom pro nosso país, se colocasse isso certinho, né? O que eles colocam lá em pauta. Mas não é a verdade, não é o que acontece. Então, eles escolheram outras coisas. Se eu entrar aqui nessa discussão, a gente vai arrumar algum problema. Eu faço essa puxada aí. Mas eu quero falei que o certo, público não? nosso, E você é de direita? Como é que é ser de É direita? que assim, eu acho que é o seguinte, Mas existem... o que eu ia colocar da Argentina, o podcast é isso aí, É isso cara. aí, A gente você já precisa ter dois aspectos. me assusta, viu, é Argentina? os costumes que o doutor Que tá sendo sabe muito, né, Felipe, calma. Não, é que eu tô Tá falando. sendo muito, acho que agressivo, né? A forma de mudar ali, de fazer algumas coisas. Por exemplo, essa semana ele instituiu lá a Receita Federal da Argentina, né? Ele tirou lá, é outro nome agora e de outra forma que vai trabalhar. Como é que isso reflete na Argentina mesmo, né? Isso vai ser bom, vai ser ruim? Vão puxar o imposto, vão melhorar, vão diminuir, vai aumentar? Você tá dizendo um ponto aqui que é interessante.
Isso juridicamente, como é que a gente as- trabalharia isso no nosso país? Seria bom? Vamos cortar a receita esse mês? Porque esse mês vai estar pesado. Não, vai é o que- seguinte, as instituições, um país sem instituições, Sem dúvida. ele colapsa. Então as instituições, sim, são importantes. Tá aqui Indiscutível. o doutor Henry para explicar até melhor para a gente, Imagina. professor. Agora, fechar uma instituição é um pouco perigoso. Na minha visão, de uma pessoa, já te respondendo, Felipe, da direita, em aspecto econômico extremamente liberal. Uhum. Eu acho que a competição, como você falou das universidades, é uma competição, Uhum. vai brigar, vai sobressair, vai sobreviver o melhor. Uhum. Infelizmente, é frio, é capitalismo, mas é isso, É né? assim. Agora, na parte dos costumes, eu sou cristão. E aí são questões diferentes que a pessoa do espectro da direita acaba sendo mais respeitar os costumes mais cristão e na parte econômica ser mais liberal. O da esquerda acaba deturpando os seus costumes, né, em termos de liberdade dos costumes, e acaba sendo mais Estado na parte econômica. Mas, por exemplo, eu acho que fechar a instituição, e aqui eu quero a tua opinião, tá? Uhum. Eu acho que nem estava, vai fechar uma instituição, vamos fechar a Receita Federal do Brasil? Eu acho que a gente precisa tirar algumas maçãs podres, Uhum. né? Haja visto, a gente sabe aí histórias das igrejas, de alguns padres, não fecharam a igreja por causa disso, tiraram os seus padres. Então, Uhum. o que você vê disso? Qual que é a tua opinião? Inclusive puxando aqui no que o Milei fez ali na Argentina, né? Não, perfeito. Eu até também, como vocês, eu me declaro de direita com muita tranquilidade, só que tem uma coisa que eu não sou, e aí eu acho que isso leva muito a gente à ideia do Milei, é extremista. Né? Isso é uma Perfeito. coisa importante, porque hoje parece que para você ser de esquerda, você tem que ser extremista, e para você ser de direita, você tem que ser E nós extremista. não somos, poxa. Eu não vou nem repetir, porque você descreveu aqui o que eu penso e o que eu sou. Só que sem extremos, né? Eu acho que a gente pode ter boas ideias em todos os lugares, a gente pode aproveitar as melhores coisas, só que a democracia também tem disso, né? O Milei foi eleito democraticamente, e a gente lembra, né? Na campanha dele, ele ia com motosserra. Então, assim, ele é doido, não tem outra Às vezes precisa de um doido, mas não muito. E assim, todo mundo fala ali, e aí eu não conheço ele, obviamente, pessoalmente, muito menos intimamente, mas as pessoas falam, não, isso aí é meio de vida. Eu não acho, não, cara. Concordo. Eu acho que um pouco tem o personagem pra ganhar voto, etc. Também acho. Mas eu acho que ele é doido mesmo. Também Então, E- só que como o Felipe falou, isso, o fato de você fechar instituições, ainda mais de forma abrupta, do nada, isso enfraquece a democracia. Não lembra você lembra? A gente é mais jovens, mas talvez você lembre. Você lembra que tinha o IA, não era o IA5, lá era o AI5. AI5. Então, você não conheceu? Eu só tenho barba branca e falta de cabelo, Não, porque eu sou jovem, viu? Teve os atos. Não, mas o AI5 é de 1968. Ah, Esse a gente não, tava nem- aqui, não. nem tava aqui, Nenhum não, de nós estava aqui. Mas ainda. quem Você fez. também não tava? Não tava aqui, vai ver história, né? E o AI5 era um negócio, era decreto na mão, assim, ó. Do dia pra noite vai ser assim, cara, O mas decreto presidente valia mais que a Constituição. valia mais que a Constituição. Então, assim, você vê. E falando em Constituição, né? O que tá acontecendo com a nossa? Ninguém mais respeita a Constituição. Vamos Isso aí já fechar tava em também, música. igual a Receita lá na Argentina? Não. É Cara. complicado dar uma opinião sobre isso, né? Porque tem alguns pontos ali que a gente consegue colocar uma opinião sincera e que seria real, mas tem alguns que, de tanto acontecer várias coisas que a gente falando aqui fora do ar, Uhum. né? A pessoa já fica pré-julgada, né? A gente tem que lembrar um pouco a história disso, né? Como vocês sabem, eu sou professor de Direito Constitucional, então tem sido difícil dar aula de Direito Constitucional ultimamente por conta disso. Às vezes a gente mostra para os alunos o que a Constituição diz, aí sempre tem um lá que é mais bem informado e fala assim, professor, mas não é isso aí que está acontecendo, não. Na Não, prática não é assim, na teoria. eu estou é assim. explicando para você o que a Constituição fala, não o que está acontecendo. Mas podemos falar também, obviamente, do que está acontecendo. Mas qual que é a grande questão? Nós temos, né, todo mundo sabe disso, 3 poderes, isso traz um certo equilíbrio, né? A ideia é que o poder não fique centralizado, temos 3 manifestações e aí uma controla a outra, uma limita a outra. A manifestação, digo, né? Então, executivo, legislativo e judiciário. O problema é que a gente estava falando um pouco antes. A inação e, às vezes, até a incompetência do legislativo e do executivo. E pior, eles começaram a brigar internamente e aí começaram eles mesmos a levar tudo para o judiciário. Essa é a grande Entendi. questão. Porque o judiciário também, e a gente precisa fazer essa defesa,
O judiciário, você não vê nenhum juiz na rua julgando causas, né? Fala assim, ó, isso aqui é procedente, isso aqui é improcedente, isso aqui é parcialmente procedente. O juiz, ele é inerte, né? Tá. Ele fica lá aguardando Ele ser precisa provocado. ser provocado. Exatamente. Perfeito. E, por outro lado, a jurisdição no Brasil é obrigatória. Portanto, se o juiz for provocado, ele vai ter que julgar. Ok. Então, não tem escapatória. Aí, o que aconteceu? Num passado aí, uns 20, 25 anos atrás, nós começamos a ter essa atitude que a gente chama de ativismo judicial cada vez se desenvolvendo mais. E pior, no começo, todo mundo aplaudiu. Essa é a grande questão. E faz só um parênteses. Explica Claro. o que é o foro privilegiado. Ah, tá bom. De uma forma didática, mobral. Claro. Não, o termo correto é foro por prerrogativa de função, né? Tá. Algumas autoridades, muitas autoridades no Brasil, têm um foro especial para ser julgado. Se considera que o foro comum, o foro regular, seria talvez suspeito de alguma forma para o julgamento dessa autoridade, então leva-se a autoridade para um julgamento num foro especial, Tá. como a gente Então fala. você está me dizendo que isso é um prato cheio para a esquerda, que não tem igualdade. Não é, os comuns vão no foro comum, né? E os exatamente. especiais, né, vão no especial. Exatamente. Tanto que assim, eu sou um defensor de que certas autoridades tenham, né, essa questão do foro por prerrogativa de função. Se a gente estiver falando do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente da República, até acho que é correto. Agora, por que um deputado qualquer tem Que foi eleito pelo povo. Exato. Ele tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não tem. É uma pessoa comum igual a... É um exagero. Perfeito, E aí perfeito. o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, não dão conta desse volume todo de Ok, processo, perfeito. que é interessante, isso é uma outra crítica que faz que não é justa. Todo mundo fala assim, os maus políticos querem ser julgados no Supremo porque lá eles conseguem ter esquema. Na verdade não é, o Supremo não dá conta Não dá dos conta de processos, atender, entendi. e aí ele vai prescrever. Então o cara prefere. Mas, hein, cuidado, você está dando uma ideia de ter mais ministros. Não, mas cara, eu acho que devia ter mais ministros. Aumentar o número de ministros. Eu acho não que vai precisava. caber lá na sala. Não, isso é verdade. E eles não querem também, né? Não vai caber Mas lá, eu pô. sou um defensor. Eu acho que a gente tinha que ter uma limitação de mandato lá no Supremo. Você acha que tem que ser por eleição? Eu não O povo acho. escolher o ministro? Ou pelo menos a OAB, nos seus advogados, escolher o ministro? Não, eu não acho. Tá. Porque, assim, de fato é um órgão técnico, né? Tá. Eu acho que a gente Ele é precisa- mesmo, órgão? Ele é. Não, então, esse é o problema. Ele deveria ser um órgão técnico. Tá. O problema eu acho que a gente precisava criar mais requisitos para chegar lá. Isso sim. Porque hoje é muito subjetivo. É né? indicação pura. Porque assim, tem que ter. O que a Constituição exige para ser ministro supremo? Notável saber jurídico. O que é isso? Subjetivo. É. Você pode falar que eu tenho e acabou. É lógico. Reputação ilibada. Tinha um nome disso daí, não era rapuna? Quando a pessoa não era advogado se defendia. Rábula. Rábula. Rábula, é isso mesmo. Se for um rábula, pode estar lá. Notável. Não, tanto que no Supremo Tribunal Federal, na nossa história, já teve um médico. Tá. Porque você considerou que ele tinha notável saber jurídico. Tá. E reputação ilibada, que é outra coisa. O que é Subjetivo, moral? é. Não, totalmente subjetivo. E 35 anos. Se tiver 35 anos, reputação Ô, ilibada. Felipão, aí, ó. Você tá lá, hein? Tô dentro. Só passei 3. Você tá lá, hein? Pô, pararam o barulho aí, aqui? Vocês escutaram? Será que o pessoal escutou aí na live? Escutou. Ao vivo é assim, né? Não Ao tem vivo. jeito. Não, e aí aqui no estúdio, né, só pra explicar aqui, e do lado tem um pessoal fazendo uma reforma, e são parceiro da gente aqui, eu que até ajeitei, vem pra cá e dá essa facada na gente. Não, mas acontece, é normal, seguraram lá e só vai ser furadeira daqui a pouco, mas brincadeira. Legal. Não, brincadeira, mas acontece, gente, é isso aí, essa é a vida real, e é isso, a gente não precisa tampar o sol com a peneira, é igual no jurídico, né? Lógico. Meio jurídico é isso aí, não adianta a gente querer falar que esse cara é certo, esse cara é errado, não é. Às vezes ele é certo e ele tá seguindo a Constituição. O que me preocupa, a questão da Constituição, é que ela muda todo dia. E não tem uma reforma. Ela não muda, ela não muda. Ela aumenta. A interpretação, acho que É, tá deturpada, né, doutor? A gente até tem um número grande de emendas à Constituição, que é a forma de mudar, né? Mas não é um exagero muito grande, até porque é difícil mudar a Constituição. É mais o que o Felipe colocou mesmo, apesar que os dois são Felipe, né? Os Filipes colocam. Mas o que muda é a forma de interpretar a Constituição. E às vezes a gente tem interpretações que você lê o texto e fala, não, mas ele não fala isso. Mas ele não fala sim. É interpretação.
Cara, a gente Você- às vezes assisto lá, né, uma plenária deles, lá, né, do Supremo e tal, provando alguma coisa. Cara, que ele é um teatro, né? Eles fazem de uma forma assim que é tão, parece ser tão legal, né? E resolve a nossa vida ali, né? A gente fica na mão do teatro deles ali e tipo, e eu fico pensando, será que esses caras um dia foram pra rua ali, foram dar aula, foram, sabe como é que é isso? Às vezes um ou outro sim, né? Uhum. Mas É eu a fico, chamada gente fica- liturgia. É uma liturgia, né? É. E você acha que tá tendo um ânimo para mudar, para realmente a gente criar uma nova Constituição? Não, acho que não. Acho que não tem espaço nenhum para isso. Tá. Eu acho totalmente desnecessário. A Constituição brasileira é maravilhosa. É boa É mesmo? muito boa. O problema da Constituição é ser cumprida. Ah, Então tá. não adianta Mas- fazer outra isso, Constituição. Mas você Não não precisa de acha uma reforma você não acha assim que tem alguns talvez sonhos da Constituição que são na prática econômica muito difíceis? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Claro. Saúde para todos, tá? Uhum. Muito subjetivo, quer dizer, saúde para todos. Claro, todo mundo tem que ser saudável, tem que ter saúde para todos. Agora, o Estado se encarregar disso. Quando ele fala saúde para todos, e aí você se enche de bebida, de cigarro, eu também tenho que te dar saúde, né? Quer dizer, então a gente começa são itens ali que a Constituição tem. Eu não digo vamos mudar, porque eu acho que se mudar nesse momento nós vamos piorar. Uhum. Nós vamos criar umas novas regras que não são necessárias. Uhum. Mas eu acho que a Constituição nossa tem alguns sonhos impossíveis de acontecer e isso acaba dando problema. Ela não é tão clara e objetiva nesse sentido. Uhum. Tô falando isso, doutor, porque eu venho lá da escola austríaca e a gente estuda um pouco disso. E a nossa primeira Constituição, que foi com o Dom Pedro II, Uhum. se a gente ler ela, nós vamos entender que ela é muito simples, mas não simplista. Uhum. Ela é muito objetiva, ela é muito clara, ela deixa margens aí muito importantes. E aí nós fomos derivando, até que nós chegamos nessa última aí, que foi a de 86. 88. 88. Começou ali a desenrolar em 86, 87. É isso. E 88 e campanas em frente ao Congresso, ao Senado, né? Foram feitos. Mas nós temos aí uma Constituição. Então, assim, eu também acho que não tem ânimo para mudar, acho que é difícil fazer uma mudança agora. Não tem nem, acho que eu acho que está faltando, e aí me desculpa aqui, o confessar a vocês, né? Mas eu acho que está faltando muito, sabe o que no país que acabou? Cuidado. Muito obrigado. Ah, tá. Com Pensei que licença. você ia falar o que eu tô pensando aqui. Coisa simples, cara. Coisa assim. é. Acabou É verdade. isso, cara. Eu lembro na escola, cara. Na escola, né? A gente era criança, tinha fila. Dá licença, obrigado, professora. Uhum. Qual que é seu nome? Falava, cara, hoje o mundo ficou. Tá frio, né? As pessoas estão frias, no celular, olhando pro celular, não tem um obrigado, não tem uma gentileza. As gentilezas acabaram e nós estamos ficando distante. E aí, claro que os conflitos aumentam, não tem a dúvida que esses conflitos aumentam. Né? Eu acho que talvez muitas leis, assim, por exemplo, leis da nossa cidade, que não entra na Constituição, que aqui são os vereadores que fazem, né, o prefeito, enfim. E às vezes fica tipo um ano tomando conta de coisa muito pequena e tomando conta da vida um do outro, sendo que você conseguiria conversar e resolver isso amigavelmente com o seu, sabe, o seu vizinho ou um trabalho, o que seja, sabe? Então já ficou muito isso. Então vamos colocar na mão do governo, vamos colocar na mão do judiciário, vamos colocar na mão dos nossos governantes aqui para resolver esse nosso problema. E não é assim, sabe? Eu já vi cada uma, você deve ter visto cada uma que já se leva para o fórum para resolver numa, né, que é inacreditável. Com certeza. Os caras poderiam conversar, me perdoa, desculpa aí, passei, você também passou, mas então tá, tamo junto, então vamos resolver isso. Não é verdade? Não, sem dúvida, principalmente nas relações familiares. Às vezes, Nossa. assim, a lógica e a razoabilidade são absolutamente abandonadas, né? E aí você vai para uma disputa ali de poder, de ego, de raiva. Ego, né? E às não vezes, sai do lugar. é abrir o jogo. Sabe aquele dia que nós éramos criança e você me xingou? Meio assim. Não é? Chega Aí a esse acaba ponto. o problema, né? Chega Acaba a o esse problema. ponto. E aí vem a minha pergunta. As câmeras de arbitragem estão crescendo? Cara, só deixa eu falar uma coisa antes. Eu gostei muito do que você falou do obrigado, com licença, porque eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio. Pô, parabéns. Obrigado, Parabéns. obrigado. E ela fala. Manda um cara, beijão pra ela. aí, pô. beijo, Maria Júlia. A nossa Jujuzinha. Que legal, É. que legal. E, cara, a gente cuida disso, porque assim, eu percebo, principalmente como eu tô no meio da educação, que infelizmente as famílias começaram a delegar isso para a escola, isso não é papel da escola. Justo. A Eu escola concordo tem com que você. ensinar matemática, português e etc. Isso, berço é em casa, Em casa, né? concordo. E aí eu acho tão bonitinho, cara, que minha filha, ela fala assim, eu tô no sofá,
ela vira pra mim, papai, sai daí. Eu fico parado. Aí ela me olha, papai, com licença. Aí eu levanto. É isso. Eu levanto. Então Cara, tá. Papai, quero chocolate. Aí eu dou um pedacinho de chocolate pra ela, ela não fala nada. Aí, papai, quero mais. Não, não vou. O que tá faltando? Obrigado. É isso. Falei, então tá bom. Simples. E é isso, cara. Simplicidade Mas nas nesse coisas. ponto exatamente, o que se perdeu ali, e até é maior que isso. Eu já venho uma teoria da conspiração aqui. Os governantes, os maiores, o sistema vem com essa situação, porque quando coloca a educação em xeque, que eu falo educação, a gente tem duas educações. Tem a educação de casa e tem a educação Perfeito. da escola, da faculdade, enfim. E aí eles juntam tudo isso, porque quanto mais o rebanho tiver ali sem ordem, é mais fácil para se coordenar. Na minha opinião. E por isso também que cresceu muito os streams. Exatamente. Que é o seguinte, você pode perguntar, fala assim, Juju, você quer ir na escola? Não. Quer aprender? Quero. Você vai ver que é isso. Aprender, toda criança quer. Nós somos curiosos, a gente quer aprender. Nossa, verdade. Felipe, Só que essa aí foi boa, hoje- hein? Vou perguntar pra minha filha se ela quer. Pode perguntar, você fala assim, filha, quer ir na escola hoje? Não, papai. Quer aprender? Quero. Aí, o que eu ensino também meu filho? Legal. Beijo, filhão. Papai te ama. Filipinho é o nome dele. Filipinho tá lá. Cara, ele vai, pai, o que é isso? Entra no Google, digita, não sei, vai no tradutor. Eu quero fazer isso. Entra no YouTube, põe aí. Cara, isso é o que Jesus ensinou. Ele pegou e falou assim: eu não vou te dar o peixe, Vai te dar a aprender a vara. pescar. Não, mas ainda que eles têm tudo isso, né? Na palma da mão. Não, isso, a gente. Pra eles tá é muito mais fácil. fácil. A gente tinha a Barça, você lembra Mas da eles Barça? ficaram mais preguiçosos por causa disso, né? Eu acho que é uma outra inteligência. É. Eu acho que é uma outra inteligência que a gente não tem. Ficou mais Não, falo fácil. preguiçoso no sentido assim, que você estimula. Mas o adolescente, O buscar, ele... né? vai lá no Google e vê, Vai lá pô, no mas Google ele e não vê vai. isso. E se não tiver internet, acabou. É, né? pô. Acabou. Mas o ponto eu acho que o educar mudou muito. Você faz um papel educador que isso é nobre, tem uma nobreza gigantesca nisso. Um professor, você sabe que muda a vida de uma pessoa, né, cara? Você sabe que às vezes um professor, uma aula, um jeito, ele muda. Então eu tenho muito respeito a todos os professores de verdade. Eu acho que faltam professores mais capacitados nesse sentido do querer doar. Você tem uma vida hoje que você não precisaria estar dando aula, cara. Eu conheço você, é amor, isso daí é muito Com mais, certeza. isso daí não é dinheiro, cara, isso daí como é que chama? É propósito de vida, cara. É vocação. Chamado, Vocação, né? chamado, propósito de vida, né? exatamente. Ir lá se Até porque o dispor, professor cara. não ganha bem, né? Ah, imagina. No Brasil, Não, então. esquece. No Brasil. Em nenhum lugar, viu? É. Não tem nenhum professor em lugar nenhum que ganha bem. Pô, lá em Harvard, os caras Bom, ganham bem, não. pô. Fala no Brasil. Fala no Brasil. Lá eu já não sei. Mas voltando aqui. Os câmera números de trás, Harvard você não vê mentem. crescendo ou não? Então, infelizmente, elas estão crescendo, claro, né? Nós estamos caminhando para essa questão aí da mediação, da arbitragem, mas muito, muito vagarosamente. Tá. Muito mais devagar do que a gente deveria. E aí, muito por conta dessa vocação brasileira de ser belicoso, de ser Tá. briguento. E também tem uma desconfiança. O brasileiro é muito desconfiado, né? Nós somos desconfiados. E aí a gente fala assim, não, melhor levar para o juiz resolver, porque aí eu fico mais tranquilo. Tá. Né? Então tem essa, Mas tem essa ir para questão. a Câmara de Arbitragem não impede ir para o juiz depois. Dependendo da situação, sim, dependendo da situação, tá, não. tá. Não são Tem certas todos os situações, Tá. Quando você coloca cláusula arbitral no contrato, às vezes isso vai te obrigar a acatar a decisão que o árbitro deu, que o mediador deu. E às vezes você pode judicializar, às vezes não. Tem Tá. uma certa Ô, limitação Felipão, nesse você aspecto. sabe que existem as leis das bandeiras, né? Que se um navio chega aqui com a bandeira da China, você não pode entrar, né? Aham. Existe a lei das bandeiras. E você sabe que a China... Isso acontece com os consulados também, né? Que é território Isso. estrangeiro dentro do dentro território nacional. que chama a lei das bandeiras. A bandeira que é outro território. Você sabe que a China não acredita no judiciário brasileiro e todo contrato chinês tem câmara de arbitragem? É mesmo? Deixa, Não sabia, ela faz... Eu não sabia também, não. Todo contrato chinês parrudo, eles não confiam no nosso judiciário, judiciário. eles acham um pouco meio complicado, então eles escolhem uma câmara de arbitragem internacional. Ah, que Então, em bacana. todo contrato chinês tem uma câmara de arbitragem internacional porque
ali do Brasil tá meio esquisito. E os tal. caras são por de outro lado, tem esquerda, essa né? vocação de não brigar, né? Não, claro, facilita, né? É, Facilita a mediação. E, cara, nós estamos num caminho que o judiciário vai explodir, né? O judiciário, ele já Ele não vai- funciona mais. Ah, chegou vai o ponto que eu colapsar, quero né? falar contigo. Não funciona. Não. O judiciário, falo com tranquilidade, tenho amigos juízes que trabalham muito, trabalham bem, mas não dá. É simplesmente impossível. Vai com explodir pela demanda. Vai explodir pelo tanto de demanda, não dá. Pra você ter uma ideia, aqui em Rio Preto, vou falar da nossa cidade, numa vara civil em Rio Preto. Quando o advogado peticiona no processo, essa petição, e ó que o processo é eletrônico, ou seja, o que você imagina? Que é imediato? Claro. Essa petição leva de 3 a 4 meses para ser juntada no processo. Juntado. Juntada. Não, assim, você protocolou. Para aquilo aparecer no processo, leva 3 a 4 meses. Cara, Para o cartório ver o que vai fazer com aquela petição que foi apresentada, mais 3 a 4 meses. E se precisar, se for uma questão que o cartório mesmo resolve, vai andar aí em 8 meses. Tá. Agora, você imagina, cada pedido que você fizer levar 8 meses. e quantos pedidos ainda mais não tem por dia, né? E se precisar do juiz, mais 4 meses. Então, nós estamos falando de 1 ano. Para ter um Então, despacho qualquer do demanda juiz, hoje é um ano. às vezes, assim, o despacho é cite-se. Às vezes isso pode levar 1 ano. Meu Deus do céu. Então não vai funcionar. Nós vamos Não. ter que mudar isso. E aí vai Tá. caducando as coisas, né? Aí, Exatamente. depois aquele problema que já era um problema, por exemplo, vamos pôr uma besteira, briga de vizinho. Parece que eu só falo disso, né? O Felipão, ele ama a África, mas odeia o vizinho dele. Não, não. Sabe? Isso é- Meus vizinhos não me amam. Mentira. Não, tô brincando, Entraram com porque processo esse daí é lá, o brasileiro, condomínio né? entrou Não, com- vamos ajudar a África, vamos. Odeio meu vizinho. É, Odeio, exatamente. né? É bem isso mesmo. É, não, eu gosto deles. Eles que não gostam de mim. Eles que não ajudam a África. Aí, cara, aí você já fez as pazes do teu vizinho e tem um processo lá. Você entende? Não faz sentido, demora demais, né? O judiciário nosso, por que demora tanto assim? Como Não, que seria a pela solução? demanda. Pela demanda. Demanda. É, nós temos poucos juízes, como em todas as profissões, né? Há bons e aqueles que não são tão bons. Só que não é por isso. Mesmo que a gente tivesse todos os juízes muito bons, trabalhando 24 horas por dia, não funciona. Não daria conta. Não dá vazão, cara. Não dá vazão. As varas da Fazenda Pública, por exemplo, aqui de Rio Preto, tem mais de 100 mil processos, são 2 varas só. Cada vara tem mais de 100 mil processos, não vai andar, Tá. não tem jeito. E aí a gente volta para aquela conversa que a gente estava tendo do Estado, né? Porque quem é o maior demandante do Poder Judiciário hoje? É o Estado. próprio Estado. É a União, É a União. o Estado e o município. E os três, e eu falo assim, eu brinco, é 3 entes, né? Uhum, Que nós não podemos chamar aqui para conversar, né? exatamente. Então, como é que eu posso... Eu posso te chamar para tomar uma cerveja, tomar um chopp. Sim. Agora, o Estado, Vou vamos tomar um chamar a União. chopp? Não, não tem jeito. A União, vamos tomar um chopp. E esses 3 entes, eles estão olhando nós aqui como contribuintes. Exatamente. Carinhosamente, nós somos chamados de contribuintes, né? Como se alguém fizesse voluntariamente, né? Como nós vamos tomar o dinheiro desse povo, né? Os entes, e aí eu não estou nomeando ninguém, é o ente, União, Estado Exato. e município. E aí eu vou dar o exemplo do imóvel. A pessoa lá lutou a vida inteira, né? Comprou o celular, financiou na Caixa Econômica Federal, comprou imóvel. Aí chega lá o valor venal. Não, a prefeitura sobe o valor venal. Não, mas por quê? Não, porque tem que pagar um imposto sobre o valor venal. Então o valor venal é um carinho. Aí você vende a casa, a União fala, não, o valor venal é mais baixo porque aí tem que dar mais ganho de capital, porque o meu imposto é o ganho de capital. O imposto da cidade é aquele imposto ITBI lá, o imposto da São cidade. vários critérios. São vários critérios. Então os entes, eles estão brigando para ver como que ele te toma mais dinheiro. É uma loucura, é uma loucura. Então assim, operar Brasil, e eu escutava isso muito quando era criança, assim, jovem, né? O Brasil não é para amador, o Brasil não é para amador. Cara, agora você começa a entender o porquê que o Brasil não é para amador Exatamente. e por que o gringo não entende o Brasil. Ele fala, mas como assim? Você não teve lucro, você tem que pagar? Aqui é presumido, é presunção que você teve lucro. Não, mas você não teve lucro. Aqui, Estados Unidos é livro caixa, né? Faz lá, faturei, paguei as despesas, não sobrou, não tem imposto. Não, aqui faturou, pagou. É por fatura, por nota fiscal. Perfeito. Eu tive o prazer de conhecer a história do Osiris Silva. O Osiris Silva foi o fundador da Embraer, um brasileiro, uma admiração muito grande por esse homem que sonhou que iria construir o avião e fez o Bandeirantes. O Bandeirantes foi o primeiro avião feito pelo Osiris Silva. E o Osiris Silva foi convidado, e eu falo isso porque é um brasileiro, é um herói nosso, né? Ele foi convidado pelo Xi Jinping, lá o atual
presidente, não sei se é presidente ou ditador da China, Ditador, como é que né? chama lá um cargo, né? Imperador. O imperador da China. E ele chamou na década de 90 um time mundial e o Osiris Silva foi chamado. E ele virou e falou, olha, esquece os ismos, eu quero saber de vocês como eu faço a China crescer. Então, desde lá dos anos 90, eles criaram uma cartilha e o Osiris Silva participou daquilo e criou uma meta, não nos costumes, mas sim econômica, e a China está aí depois de 25 anos, ela está sendo a potência que é, né? Mas eu queria te falar dele porque perguntaram para ele, ele perguntou numa reunião que ele deu, por que o Brasil não tem prêmios Nobel, né? Pô, mas nós não temos prêmio Nobel. Por que nós não temos prêmio Nobel? E foi muito disso que você falou, da desconfiança, e eu vou pôr um incremento, a inveja. O brasileiro é muito invejoso. E o brasileiro, quando você fala assim, ó, Dr. Henry vai ser o prêmio Nobel, já o teu melhor amigo já começa a falar, mas o Henry, não, mas... Então, assim, o próprio brasileiro se sabota. Não sei de onde vem essa cultura, não sei de onde vem esse molho, né? Se foi da Isso nossa aí a gente até acostumou com isso, né? miscigenação, né? De tanta, mas não sei, mas Fora daqui é diferente? A gente boicota os nossos heróis, a gente boicota as pessoas, né? Isso é um pouquinho do brasileiro. A pessoa, ela vai ser herói até o momento que ela vira vilão, né? Isso, aqui no Brasil. Não tem escapatória. É claro que eu não tenho a mínima ideia de onde vem isso, né? Mas a gente lembra, e aí partindo para a área que é muito... Já que vocês estão falando da minha área, eu vou dar da tua, né? Para essa área econômica, o que eu tenho um pouco a impressão? Que isso é muito ainda fruto daquele momento, anos 70, 80, que o Brasil era completamente fechado, e aí então quando vinha alguma coisa de fora... não, esse é importado. Né? O brasileiro tem isso, cara. Verdade. Um critério uma memória de qualidade. Temos, É um critério de qualidade. Não, ó, esse aqui é nacional, esse aqui é importado. Então esse é melhor. Mas não é. Às vezes não é. É verdade. Né? Eu gosto muito de... A gente falou disso aqui em off, né? Eu gosto muito de beber. Bebo pouco, mas eu gosto de tudo quanto é coisa. E uma das coisas que eu gosto é saquê. E, cara, é fatal. Você vai num restaurante japonês... Você fala assim, eu queria um saquê, qual você tem? Eu tenho o nacional e o importado, qual você quer? Daí esse é o padrão. Qual é o melhor? O padrão é esse. Qual que é a diferença de um e de esse. outro? Então é isso, cara, a gente eu acho que é uma síndrome de vagabundo mesmo, uma baixa autoestima que o brasileiro tem, cara. Perfeito, eu acho que a gente acha que é americano, enfim... E agora virou um pouco, né? Até esse comentário que você disse aí sobre importado, né? Todo mundo pensava... Agora não, agora você fala importado, é chinês. Né? Agora tá mudando um pouco. Agora não é mais chinês, agora é coreano. Coreano também tem? Coreano. Coreano roubou tudo. Quando eu era moleque, eu jogava Atari. Atari era japonês. Tá certo? Depois veio o chinês. Hoje é Samsung, ó. Pode olhar na televisão aí, ó. Samsung. Essa aí é nossa. Essa daqui. É minha e sua lá, ó. Philips. Essa é Philips, pô. Essa é nossa. E então, ó, você tem a Samsung e as nossas esposas agora adoram o dorama. Eles roubaram Hollywood. Não, mas você também roubou. A esposa dele é japonesa. Não veio falar que ele falar, não. Você é é coreano? Por isso que ele sabe. Você tem uma cara de coreano, hein, Felipe? Não, mas enfim... Tem um assunto que a gente foi e voltou, e eu gostaria muito de explanar um pouco mais, é sobre o nosso judiciário, né? Mas o que acontece no Supremo, né? Na sua visão hoje, você acha que eles estão ultrapassando, né? Os juízes do Supremo ali, estão ultrapassando o que de fato é o papel deles hoje na justiça do Brasil? Eu acho que a gente tem 3 questões aí no Supremo. Uma é aquela que a gente já falou, de o Supremo ser muito provocado a se manifestar. Eu acho que é um exagero o número de processos que são levados ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto. Um segundo ponto, a competência do Supremo Tribunal Federal é muito ampla. Né? Não faz sentido nenhum, e aí eu acho que é um defeito da nossa Constituição que poderia ser melhorado, mas não precisa de uma nova Constituição para isso, a gente pode fazer isso por emenda. Por que o Supremo Tribunal Federal julga questão criminal? Não tem nenhum sentido. Agora, você imagina, ele julga, eu não tenho esse número, mas eu chuto 70%, 80%, 90% dos casos que o STF julga são questões criminais. O STF é o guardião da Constituição. O STF tem que julgar matéria constitucional. Então a gente tem que diminuir a competência do Supremo Tribunal Federal. O problema eles não querem.
E por que que eles não querem? Claro. Competência é o quê? Poder. Poder. Né? Quanto mais competência eu tenho, mais poder eu tenho. Então, claro que eles não querem que tire isso. E o terceiro ponto, para não fugir da questão de forma objetiva, sim, o Supremo Tribunal Federal, na minha ótica, e sempre com muito respeito, que o Felipe falou, é fundamental, eu sou um defensor árduo da instituição Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem um papel importantíssimo de estabilização do país e da nossa democracia. Só que a atual composição do Supremo, já de algum tempo, vem tomando algumas decisões que, em termos técnicos jurídicos, não fazem o mínimo sentido. O senhor sabe responder, hein? Vai bem, viu? Foi bem, viu? Obrigado, obrigado. E assim, se a gente quiser tirar... Pô, ele falou que ele era informal, já me chamou de senhor 2 vezes. Você viu? Eu já tô me sentindo um idoso. Vamos no você. E qual que é se a gente quiser trocar um elemento lá do Supremo, Qual é ele? Possível ou tem que esperar esse cara aposentar? A gente pode escolher? Na verdade, assim, de forma natural não tem como trocar, eles são vitalícios. Né? Assumiu o cargo, o vitalício é até os 75 anos, né? Mas então se ele entrou lá com 50 anos, ele vai ficar 25 anos ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá. É isso aí. Mas você essa disse hoje... que 35 já pode, né? A Então partir dos 35 anos de idade. É que é difícil você chegar no Supremo tão novo, mas chega com menos de 50 e, portanto, fica mais de 25 anos. Agora, nós temos a possibilidade do impeachment, né? E nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu. Então. Nós temos Não, mas impeachment. tem esse dispositivo hoje. Tem. O Senado, da mesma forma que o Senado... aliás, é o mesmo... E é o Senado que É faz o isso. Senado. É o Senado. Os É o mesmo deputados artigo... não tem... Não, no Supremo não. Tá. No Supremo não. No presidente da República... A Câmara tem que autorizar o processamento e o Senado que julga. Tá. Do ministro do Supremo é direto no Senado, o Senado é que resolve a questão. Tá. Aí, né, tem essa E questão. ele tem que abrir um processo. Tem que abrir um processo. E abre-se um processo de impeachment. E qualquer um pode levar, né? Qualquer pessoa pode provocar, vai pro presidente do Senado. Qualquer aí- pessoa ou senador? Não, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu, você, Tá. Felipe, podemos Já ir lá. mandou alguma coisa? Não, nunca. Processo de impeachment, não. Eu ensaiei muito, eu cogitei, mas já tinha mais de 200, eu acho, da Dilma. Da Dilma? Não, eu cogitei. Apesar, cara, que eu costumo dizer que, claro, é uma brincadeira. Na minha opinião, a Dilma foi uma péssima presidente para o nosso país. Mas assim, eu falo que foi bom, brincando, ela ter sido presidente, porque de vez em quando eu e a minha esposa, a gente abre o YouTube antes de dormir e fica vendo as coisas que ela falou, cara. É muito engraçado. É um stand-up Não, político muito maravilhoso. divertido. É um stand-up Não, constitucional. Exatamente. Eu vejo 10 vezes o mesmo vídeo e dou risada de chorar no mesmo vídeo, cara. Cara, e a Ela gente tem usa cada como, uma. A gente usa como maravilhosa. meme, né? No dia a dia a gente usa aqui, maravilhosa, né? cara. Vamos estocar vento. É maravilhoso. Vamos dobrar a meta. Não. Exatamente. Virou jargão, né? Tá Tem no nosso algumas vocabulário, empresas, né? Cara, eu escutei isso numa empresa, numa conferência, numa confraternização de final de ano, né? Aí um cara pegou e falou assim: esquecemos de falar aqui, ó, a meta foi batida, mas agora a gente vai dobrar. Cara, é maravilhoso. muito A bom. Dilma, ela é demais, Não, né? E agora como gênio. presidente dos BRICS... Não, isso aí que eu ia falar. Agora entrou no que ela mais sabe fazer. Cara, e ganha pouco, né? Ela ganha pouco ali, acho que não tá dando também. eu acho que a última atualização Ah. eram 210 mil reais o salário por mês. dela por mês. Não, mas logo, pô. Tá. Também queria por Só dia, isso. doutor. Não. Não, que é por ano, 210 por ano tá bom, né? Tá bom, né, velho? Por Vamos mês, dividir isso por 10. fora as regalias. Claro, toda, fora todo o status, que o cargo... todo o cargo, poder, né? Mas Onde que é a base dela, né? Só pra gente saber onde que fica. Ela vai de bicicleta, não sei. Ninguém sabe onde ela fica, Não, né? também Não não tem nem sei. escritório, olha aí. Onde também começa Não o problema recebe aí. ninguém também. Também não Né? Se sei. você marcar um horário, não dá. Mas enfim, vamos voltar de novo lá no impeachment. No impeachment. Assim, eu acredito que ali... Mas você falou qualquer pessoa. Então, olha Qualquer Felipe, pessoa, há né, uma faz a missão pra você. representação. Você é um cara, eu, um cara que teme Deus. Só que olha que loucura, né, cara? É a sua função essa. eu Mas olha vou que chamado. doideira. E a gente falou de concentração de poder, né? Isso vai para a mão do presidente do Senado e ele só falta se ele quiser. E aí, Então, aí é isso aí- não, isso aí que eu acho errado. É isso aí que eu ia perguntar, exatamente entrar isso. nisso. Mas então... Mas aí o poder, aí é importante a gente falar, o poder não é do presidente do Senado, é da cadeira, certo? Sem dúvida. Aquela cadeira dá o poder. Porque parece que assim, parece que o senador, puta, esse vai dar certo, nós vamos conseguir, a gente coloca um cara e ele muda. Quando ele senta na cadeira,
muda o Muda, negócio. Assim, exatamente. Ela tem uma Deve ter mágica uma ali, coisa cara, ali. que assim, pô, mas você falou que ia fazer, nós te elegemos. Mas agora aqui... Tanto que a gente falou da Dilma, o Eduardo Cunha só pautou o impeachment da Dilma porque ele brigou com o PT. Senão porque enquanto também ele não estava iria, amigo, não ia ter impeachment nenhum, não. Aí eles irritaram ele lá, eu não lembro nem o que foi na época. Não serviram o café dele. É, sem açúcar exatamente. Lá, e ficou uma loucura. E aí ele brigou lá meio com o Lula, com a Dilma e pautou o impeachment. E aconteceu o que aconteceu. Cara, que loucura, mas assim, loucura que a gente tá vivendo e a gente aceita isso. Do cara não ter prazo pra ele responder, pelo menos, igual um juiz, quando ele recebe um processo lá, ele tem um prazo, mesmo que demore muito tempo, eles têm um prazo pra responder. Agora, se eu mandar lá pro Supremo... A lei fala que eles têm prazo, mas não tem, na verdade. Tem, Eles não cumprem prazo nenhum. Então, mas eles não cumprem lá também. E como é que faz? Que tem corrija se eu tiver errado aqui, mas parece que só pode fazer 2 ou 3 CPIs por ano. Não, acho que não. Não sei, sinceramente, isso eu acho que corrige ele, eu gosto de corrigir na minha frente. Não, é que eu acho que eles ficam enrolando para não dar tempo da CPI, né? Porque tem um limite, acho que por ano de CPI. Senão você só fica CPI. Mas a Constituição não limita, não. Só se eles deve ser um regimento interno. Eu vou ligar pra minha esposa, porque ela tem uns 3 segundos, ela deve saber. DR lá só uma vez por ano, fala bem. Aí pronto, aí não tem casamento. Mas então, aí os caras não colocam em pauta isso. E a gente fica refém do sistema do judiciário lá, do Supremo. Uhum. E quando vai acabar isso, doutor? Responde pra nós. Aí nós vamos voltar numa coisa que a gente estava falando lá no começo, que é sobre a questão da educação e que vocês mesmos colocaram muito bem. Quanto menos educado o povo, mais fácil de você manobrar. Né? E o povo vira, né, ali margem de manobra. Massa de manobra, exatamente. E aí a gente fica nesse círculo vicioso, porque pode ver que nenhum político, né, isso direita, de esquerda, nenhum entra e foca mesmo, fala, agora eu vou educar esse país. Nós temos uma história aí desde 88 e ninguém fez isso de verdade mesmo. Verdade. E aí, enquanto o povo não cobrar, isso vai ficar desse jeito. Mas aí o que tenta, eles acham tudo que tem do cara e o cara tem que ficar com o rabo preso. Aí começa por aí. E depois o que pensa em tentar, não consegue fazer nada lá, porque eles são pautados ali. O projeto do Felipe, por exemplo, vamos supor que ele é deputado lá federal, o projeto dele tal, só vai passar se tiver várias pessoas. Mas por isso que não pode ser só um. É isso aí. Por isso que não pode ser só um. Aí por isso que a gente precisava ter um grupo maior. Pode ver, a Dilma mesmo, num primeiro momento, o impeachment dela a chance era extremamente baixa. Verdade. Era remota a possibilidade. O que aconteceu? O povo foi pra rua. Foi ganhando. O povo foi pra rua. E Collor a mesma coisa. O povo foi pra rua. E aí isso vai ganhando corpo, porque esses caras, eles... E tá certo, isso não é uma crítica. O político, ele vive de voto. Né? Não tem escapatória. E o que mais tem medo é do povo. Exatamente, e é natural, tá certo mesmo. O político, as pessoas falam assim, mas ele só quer saber de voto. Não, mas o cargo dele depende de voto, ele tá certo, é o papel dele, então não é uma crítica. Mas o problema é que ele só quer saber de voto na época, né? Não. E não faz, ele ganha o voto da pessoa. Isso os ruins, né? Pô, Felipe não. Felipe não tá aqui fazendo política, agora depois da política, não é verdade? Exatamente. Não, mas é mais político, tentar mudar mesmo a cultura. E quando você fala em educação, e aqui tá vindo mais uma faculdade, né? Que estamos sendo... Rio Preto está sendo presenteado por mais uma... Isso mais uma? Não tô sabendo dessa. Você não tá sabendo? Vou fingir a faculdade que não federal, sei. você tá falando? Federal, pô. Nós vamos ter uma federal aqui agora. Federal. Mas ninguém medicina, me conta cara, nada. Não é isso? Eu não sei se é medicina, eu não cheguei a ver. Mas vai ter uma faculdade federal. O Lula vai dar uma faculdade. Na onde vai ser, só pra saber? O local eu não sei. Também não sei. Eu não me interessei, assim, de me debruçar. Mas já tem projeto, tem tudo? Opa, tem aprovação de... Não, tá aprovado. Tá aprovado. Vai ter. Mas aí é o que eu falo, né? Nós vamos dar, com todo respeito, diploma para analfabeto, cara. Né? Em que sentido? Nós não temos educação de base. Educação de base não é ensinar as pessoas a fazerem o quê? Você tem que ser direita ou esquerda. Educação de base é saber ler e interpretar. Não é só saber, leu. Tem interpretação. Eu desafio qualquer um do Brasil, brasileiro de 8ª série, pega aleatório, faz uma redação. Não escreve uma redação, cara. Sabe escrever uma redação? Então, isso é base, né? Time de futebol cresce quando trabalha na base. Perfeito? Trabalha na base, você prospera. Vamos trabalhar a educação na base. Português, gramática, interpretação de texto, matemática, educação financeira. Mas o que a criança tem a ver com a educação financeira? Ela não, mas o pai dela vai comprar um carro um dia, ele vai saber ler se o juros está caro ou não está caro.
Ou ele vai comprar uma casa, o filho vai poder ajudar? É na base que a gente muda. E aí, nós estamos dando faculdade federal gratuita para quê? Para quê? Fica aqui, provocação que eu te dou. Claro. Você está no ramo da faculdade, você está Lógico. falando, pô, nós temos 8 faculdades, não, tem a 9ª faculdade aqui, mais uma faculdade para a gente competir pô, Não, e o povão acha isso muito bonito, você vê. É um assunto até que eu falo, cara, a gente tem tanta faculdade em Rio Preto, né? A região toda vem pra cá estudar aqui, né? Uhum. Assim, a Unirp hoje, vamos falar de coisa boa, né? Isso é um problema que a gente tava falando. E é um símbolo de Rio Preto, tá? Mas a Unirp não só hoje, mas quantos formandos de direito foram pra magistratura e estão trabalhando? Muitos. Mas é muita gente. Passaram em concursos, né? E a Unirp é uma tradição, né? No direito em Rio Preto. Aí, vamos falar do que pode acontecer agora vindo uma outra faculdade. Vamos pôr que tenha direito ali dentro também federal, né? Porque Rio Preto não tem uma faculdade federal de direito, não tem. Não. Né? Só de medicina, é estadual, né? É estadual. É municipal, na verdade. Municipal. A FAMERP é municipal. O IBIUS, a Unesp é Mas não tem medicina. estadual, não tem medicina É também. estadual. E agora chega uma federal. Tá, mas tem demanda para isso? Né? O que pode acontecer com a nossa cidade? Tem, sabe? Não só do intelecto de quem vai entrar nessa faculdade. Não só isso. Mas tem demanda para isso? A nossa cidade, assim, comporta nossos habitantes. Não que eu não queira que a cidade cresça. Mas a cidade em 10 anos, quanto que não cresceu já? Sabe? A gente tem que começar a organizar o que a gente tem aqui. Né? E começando por aquele projeto que o Felipe tem, maravilhoso, que seria de liberdade, como é que chama mesmo, Felipe? Fala um pouco mais. Liberdade econômica? Liberdade econômica, a gente entender um pouco mais do lado do empresário, né? E colocar as pessoas não só... Eu sou a favor demais da faculdade. A sacanagem que eu acho é o seguinte, tá aqui o Henry, a família do Henry, empreendendo na educação, no Educar, aí vem verba federal, aí é sacanagem, quer dizer, aí vem verba da União, tomada de nós, para fazer uma faculdade, quer dizer, aí é uma competição. Isso não é a economia que eu prezo, tá? Eu acho que essa economia, ela é de compadre, né? Ela é economia ruim para o nosso país. Vejo que ele fica preocupado quando ele costa aqui atrás, ó. Aqui assim, né? Ele vem aqui assim, rapaz, ixi, agora... Não é, sabe? Porque assim, esse tema obviamente é polêmico, né? Claro. Mas assim, eu acho que para Rio Preto é uma coisa boa receber essa faculdade federal. Agora, sem dúvida nenhuma, nós temos uma certa distorção nisso. Porque a faculdade federal em si, geralmente, né, em regra, na verdade, ela não tem muitas vagas, né? Então não é uma coisa que vai, assim, saturar qualquer tipo de mercado e etc. Isso não é um problema. E acho que agrega muito para a cidade ter uma faculdade federal aqui. Agora, o problema são as distorções, né? Essa é a grande questão. Primeiro o que o Felipe falou, quem dá aula, como eu dou aula, meus colegas professores, a gente sofre muito. Eu tenho alunos que sabem muito bem o direito e não sabem escrever. Porque ele não teve formação de base. Ele é burro? Não, ele é super inteligente. Só que não ensinaram para ele, ele não aprendeu. Né? Não adianta. Então, essa formação de base, a gente tinha que cuidar dela e ela precisa melhorar muito. Porque, assim, de fato, não é exagero, como você colocou, a gente recebe alguns alunos que precisavam voltar para a escola. Nós temos ali alguns que poderiam estar em qualquer lugar do mundo, que são fenomenais. Mas temos alguns, e não é por culpa deles, não é porque eles têm menos capacidade, eu sei que não foram ensinados. E aí eu culpo o Estado. Sem dúvida. Se o Estado pegou isso para ele e ele quer cuidar, ele não está cuidando. É indiscutível, é indiscutível. Não tá cuidando. E a grande questão que eu falo que é uma distorção das faculdades públicas é que geralmente também, nas melhores faculdades públicas, quem que estuda? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Porque o cara teve uma boa formação de base. E ele consegue passar. E ele passa no vestibular. O pobre não passa no vestibular. Verdade. Passa ali na cota, numa vaga super limitada, numa quantidade mínima. E quem ocupa as vagas nas universidades públicas são os melhores, são os mais ricos. Então, qual o sentido? Né? Aí sim, nós temos uma distorção, né? Eu acho que a gente precisava pensar, e eu nunca parei para pensar assim profundamente nisso, mas eu acho que a gente precisava parar para pensar se talvez, não é o caso, de fazer mais ou menos como nos Estados Unidos. Pô, a pessoa é pobre, vai estudar de graça. A pessoa é rica, ela vai pagar. Perfeito. Né? Eu acho que é natural a gente pensar. Natural. Não sei se é essa a solução, mas alguma coisa nesse parecida, sentido. Né? E possibilitar, né, tanto a formação, porque também não adianta levar um aluno para estudar lá no Largo de São Francisco, na USP, fazer faculdade de Direito,
Se ele, como você falou, ele lê, mas não interpreta, Isso. aquele professor falando de forma super erudita, ele não vai entender nada do que está acontecendo. E não vai explicar para ele. Predispõe que ele já tenha o conhecimento ali para aquele palavreado. E, de novo, né, aquela ditado popular, né? Ninguém nasce sabendo. Então, não é porque eu acho que nossos alunos são muito inteligentes. Eu acho que o brasileiro, em geral, Não, é inteligente. Inteligente, criativo. Exatamente, exatamente. Só que, se não ensinar, ele não vai aprender, ué. É isso aí, Não tem jeito. mas eu concordo com você. Felipão, nós já estamos batendo 1 hora de conversa, Olha, cara. Uma hora, conversa rapaz? boa, Você tá boa. cronometrando? A conversa vai longe aqui. Eu vou ser sincero pra você, eu confesso que eu não me preparei. É muita coisa, assim, sabe, durante o dia, meus negócios, né, a vida, a família. Isso, e o Felipe me pega de que ele tá surpresa. falando, isso daqui é um belo discurso da esquerda. Eu sou vítima da minha vida. Não, eu tô querendo dizer isso. Eu tô querendo dizer isso porque eu acredito que a gente tem muito mais pra se falar aqui Não, e eu tem. gostaria de conversar, não só questão de preparação, porque eu gosto disso, da surpresa também, né, te pegar de surpresa, a gente não tem uma pauta específica, eu gosto disso. E eu queria já deixar o convite para um próximo podcast, quando a gente falar do âmbito jurídico, quando a gente falar de Constituição, quando a gente falar de faculdade, você ser o nosso cadeira principal aqui. Oh, vai, Seu, né? vai ser um prazer, uma honra para mim. A gente claro. não falou de OAB de Rio Preto. É verdade. A gente não falou que é muito importante dentro do... aqui em Rio Preto, vamos colocar quantas toda cidade tem a OAB? Não são todas as cidades. Então. A OAB, ela é, vamos chamar assim, regionalizada, né? A OAB tem uma estrutura bem parecida com a nossa estrutura federativa. Então, nós temos um órgão federal, que é o Conselho Federal da OAB, que tem um presidente. Nós temos os conselhos estaduais, né? A gente chama de seccionais, mas são estaduais, é uma por estado, e temos um presidente. E aí nós temos subseções. A subseção só que muda um pouquinho do sistema federativo porque não é municipal. Nós não temos 645 subseções no estado de São Paulo. Tem 258, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Então, é mais regionalizada, né? Por exemplo, a nossa subseção aqui em Rio Preto é a 22ª da OAB São Paulo e nós temos 12 municípios, Rio Preto e mais 11 municípios. Olha isso. E o senhor sendo o presidente hoje da OAB de Rio Preto, senhor de novo, tá vendo? você sendo o presidente daqui, então, coordena todas essas cidades aí. Quando fala dessas cidades, quais são? Você lembra mais ou menos? Não? Eu consigo, não sei se eu vou conseguir falar todas assim de surpresa, mas são várias. Nós temos Badibacite, Guapiaçu, nós temos José Bonifácio, José Bonifácio não, desculpa, Potirendaba, Cedral. Palestina, Cedral, Guapiaçu. Acho que as primeiras cidades satélites que estão Sim, próximas. Nova Granada, aqui. Nova Aliança, olha, falta pouco. Ó, tá É. quase. Uchoa, falta pouco. Cedral já falou? Falei, Já falou. falei. Ibirá? Não, Ibirá não. Ibirá não. Não, Ibirá não. O Tem algumas que são... Ibirá nem é cidade. não, mas não tem muita lógica. Urupês, não tem não? muita lógica. De... Urupês não. Também, mesmo de Ibirá, deve ser ali, né? Provavelmente. Tá. Nossa, Ibirá... E uma dúvida econômica. Como é que a OAB sobrevive? Tá, a OAB tem a anuidade dos advogados, né? A gente paga... Então, se for Vocês cobram dobrado do advogado ganha o boleto da OAB. Exatamente. Você Nos já primeiros entrega a anos carteira de OAB e fala, olha aqui, um boletim da OAB pra você. nos primeiros anos ela é mais barata, ela começa tá. para os jovens advogados ela é mais barata, mas ainda assim é uma anuidade razoavelmente cara. Hoje a anuidade da OAB é R$900, da OAB São Paulo. Por ano. Por ano. E aí, quando você começa a carreira, acho que é metade no primeiro ano, depois sobe um pouquinho, até chegar, então, a... E quem integral. arrecada? É a mesma coisa, a União arrecada tudo? Não. A estadual arrecada. Tá. Então, quando eu, como advogado, pago a minha anuidade, ela vai para a OAB São Paulo. Tá. Só que o problema a OAB São Paulo tem a obrigação de pegar 40% e mandar para a União. Mandar para o Conselho Federal. Tá. Então você já toma uma tungada aí. Exatamente, Tá. 40%. 40% de imposto. Não é bem Não tem imposto, é para imposto, custear não tem a imposto. OAB Federal. Ah, tá. Porque assim, a OAB Federal também precisa ter dinheiro e ela não Pô, mas arrecada. 40 quem arrecada, é muito, né? Se você pensar, 40 é né, bastante. Pensar é muito. 40 é bastante. Se ela tirasse 10, já tava mais do que suficiente. 10 eu acho que não dava para se manter não, mas não precisava ser 40. Os caras também. precisam de muito lá, né? Caramba, 40. Então, assim, o que São Paulo paga, 40 fica pra... Já É vai que o pra Brasil federal. todo Vai paga, pro já vai pro federal. 40% de todo mundo. 40% vai para federal. E aí, desses 60, ela distribui para... E volta Pra alguma coisa pra cá? subseções. E volta então. Volta. Volta, Mas e eu volta gosto muito quando equivalente volta ou em beach não? tênis. Não volta equivalente. Nem de longe. Nem de Ei, longe. doutor, eu gosto muito quando volta pra eu aqui, pra mim, pra nós.
curtir ali dentro da OAB. Tem beach tênis agora, né? Agora fizemos, Verdade? fizemos, né? Tem um clube ali, né? Não, a OAB ali, ela tem uma estrutura muito grande, né? E o terreno, a OAB comprou ou a prefeitura doou? Não, a prefeitura doou. Legal, Foi legal. na época do Wilson Romano Calil, como Tá. prefeito. Ele fez a doação para os advogados. E é muito interessante. E é uma essa história. doação para aquilo, né? Exatamente. E é curiosa essa história, porque o clube da OAB aqui, a OAB aqui, na verdade, nasceu como clube. Tá. Não era uma subseção. Isso foi um grupo de advogados que foi liderado aí por um advogado que é extremamente famoso e tradicional aqui na nossa cidade. Quer falar o nome? Não pode fazer Não, propaganda. posso. José Frois Filho, inclusive, faleceu recentemente. A nossa casa hoje da OAB tem o nome dele, José Frois Filho. E ele liderou um grupo de advogados que do próprio bolso, ou vendendo rifa, enfim, construíram a nossa casa e doaram para a OAB. Pô, que legal. Então, legal. as Bonita pessoas história. falam que é a primeira casa da Feita- OAB do Brasil. Não, é a primeira do Brasil, porque Primeiro do Brasil. nem tinha ainda essa história. A nossa casa tem mais de 40 anos. Tá. Nem tinha essa coisa de casas da OAB ainda. Entendi. Né? E aí a advocacia daqui fez e doou para a OAB. Então o município doou o terreno, tem cláusula de reversão, como você falou. Se a OAB quiser fazer qualquer coisa, não pode. Não Ela, pode. vou vender, hoje está lá num lugar nobre, é grande, bacana, vamos fazer um prédio aqui. Não, vai devolver para o município. Tá, Não tem tá. escapatória. Então é só para funcionar a OAB mesmo. E assim, nós temos um clube lá, como vocês colocaram, né? O clube ele tinha uma certa limitação de atrações, porque a OAB não tem também dinheiro para ficar gastando o tempo inteiro com isso, né? Mas a gente conseguiu aumentar isso bastante na atual gestão. Que legal. Então tinha ali uma piscina semiolímpica lá, uma piscina de 25 metros, uma de biribol e um gramadão, né? Hoje a gente conseguiu fazer um estacionamento lá, tem uma quadra de beach tênis, tem uma quadra poliesportiva, tem mesa de ping-pong, então, que tem legal. um parquinho para criança, limitadinho ainda mais tem. Então a gente conseguiu desenvolver um pouquinho E lá. isso é para os advogados e a família. Isso, exatamente. E tem amigos também, aderência né? também? Como é que é? Os advogados estão ali sempre? Então, o clube ele tinha uma frequência proporcional baixa. Até vai bastante gente, 40, 50, 60 pessoas por dia no final de semana. Bastante. Mas assim, agora com essas atividades, isso está crescendo. Né? As quadras já estão começando a ficar disputadas, o que é bacana. Espero que os próximos aí façam mais. E é legal que coisas, se claro. tem alguma discussão, já mete um processo ali. É advogado com advogado. Não é verdade? Mas é Exatamente. muito bom. Eu tenho muitos amigos que fizeram parte ali dentro, né? E alguns, eu não vou nem falar não, porque, esse eu não gosto, né? não, Vai que... mas é muito bom. E sempre... Um deles, nossa, fez muito parte. Depois eu te falo quem é. E muito legal. Até ele falava muito. Eu falava, nossa, a hora que a Natália se formar, então eu vou participar. E nunca fomos. Né? E ela fala sempre, nossa, tem lá o beach tênis. Mas, ó, né? se ele fez muito pela OAB, eu já gosto dele. Você Não gosta? tem dúvida. Pronto, Certeza então tá absoluta. Muito bom. Depois vamos ver. Cara, estamos fazendo aí mais de uma hora de papo. Vou abrir para você aqui, Henry. Quer passar tua mensagem final, por favor? Pode passar teus contatos. Fique à vontade. O canal agora é seu. Oh, maravilha. Bom, primeiro eu agradeço demais, né, a vocês pelo convite. Agradeço também a quem está assistindo a gente, né, que está tendo essa paciência de me ouvir falar esse monte de coisas aqui com vocês. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Eu estou sempre à disposição, seja no meu escritório, seja na faculdade, seja na UAB. A ideia é que, se precisarem de mim, eu faço questão de estar presente, de colaborar, de ajudar. Estou lá no Instagram, como meu nome é complicado, é bom que eu consigo, meus e-mails Seu nome são é meu nome. importado. Olha que legal. Exatamente. Tá vendo? Meu nome é Tá importado. vendo? O nosso é Não, mas tupiniquim, mas Felipão. era da O época que o dele importado era é- bom ou agora que ele é entendeu? chinês? Não. E você sabe que eu tenho uma questão sobre o nome, já que a gente está falando disso, porque o meu irmão tem o nome do meu pai e a minha irmã tem o nome da minha mãe. Eu devia ser um cachorrinho que eles gostavam bastante lá, tal, alguma coisa assim. Tem que seguir uma linha. Porque não tem nenhum mesmo. parente, né? Deve Não- ser, tem que seguir uma não tem linha. ninguém que chamava Henry na família. Verdade. Pô, e é um Na, nome na que, verdade, você que gosta, essa é a brincadeira. A verdade mesmo é que o meu avô, pai do meu pai, era muito admirador do Henry Kissinger. então, tá vendo? É. Tem alguma E aí meu ligação, nome porque é o por teu nome conta é bonito, disso. seu nome. Seu nome é Meu avô bonito. que escolheu meu nome. Falou assim, Nome põe bonito. Henry. Legal, legal. Meu avô que escolheu. Legal. Muito legal. Mas né? enfim, meu Instagram tá lá, meu nome é Henry Atic, e eu tô sempre à disposição, tanto aqui do podcast quanto de quem estiver assistindo, para fazer aí o que for necessário. Olha, eu não vou te apertar não nessa questão do podcast,
Acredito que você não tem um podcast. Não sei se pode, né? Como presidente da OAB. Pode podcast, é isso? Pode podcast? Não? Não, a OAB pode ter podcast. A gente É? tinha até, acabou não indo muito pra frente, mas Pô, é um projeto bacana. Vamos colocar hoje como presidente, né? Vai acontecer uma eleição, a gente não pode, não sei se pode falar um pouco sobre isso, né? Mas não sei, não é o assunto hoje. Melhor não pra ninguém Melhor impugnar a não. chapa. É isso aí. Isso. Mas depois que passar tudo isso, se o senhor tiver ou não, se você tiver ou não tiver, leva essa ideia. A gente pode fazer uma Não, parceria bacana. aqui dentro do estúdio. Quando for um assunto jurídico, a gente pode fazer aqui, Uhum. tá? Então já fica aí à disposição para vocês fazerem o que quiserem fazer da gente, menos processar a gente. Tá bom? Combinado. Pessoal, obrigado pela audiência de todos vocês. Mais um CLK, Fazedores de Rio Preto. Henry, obrigado por aceitar o convite e esse bate-papo maravilhoso que tivemos aqui. Pessoal, quiserem entrar em contato com a gente, o João vai deixar aí os nossos e-mails, os nossos contatos. Esse bate-papo aqui é se você se sente também um fazedor em Rio Preto, por favor, a cadeira aqui também é de você está convidado. A gente gosta de explorar um pouquinho da vida, da história de vocês, e aqui não é uma entrevista, é realmente um bate-papo. Eu e meu grande compadre aqui, Felipão, tamo Isso junto. aí, de Felipe para Felipe. E vamos fazer história aqui, fazer com que o canal cresça nesse sentido. Conhecer quem fez e quem faz história e quem construiu essa cidade. É isso aí, você beijo a pode todos vocês. pegar todo esse conteúdo e aplicar na sua vida. Então curte, compartilha, se inscreva, tá bom? Até o próximo episódio. Felipão, valeu mais uma vez. Doutor, muito obrigado pela tua a vocês, vinda. Foi um prazer tá? estar aqui. Casa Um é sua. bate-papo muito gostoso. Valeu, Deus abençoe, até o próximo.